Bom, boa tarde a todas, todos e todes. A gente está, então, começando mais um grupo de trabalho da segunda Conferência Freire. Este grupo de trabalho chama-se Formação Universitária e a gente vai, enfim, dar prosseguimento. A ideia dos grupos de trabalho é que sejam de apresentações de trabalho e depois de debate, né, de diálogo. As apresentações têm 10 minutos, né, e para que a gente possa conversar entre todos, depois debater, então a gente tem que ser um pouco rigoroso no tempo, porque tem várias atividades, uma depois da outra, então se alguém fala demais, além de atrasar os outros colegas, né, também a programação. E como parte da conferência, a gente tem a política de ela ser acessível, né? Então, eu vou pedir para que cada pessoa que for falar, antes da sua fala, faça uma audiodescrição sua, né? De quem é, enfim, também apresentar de onde fala, de qual estado, de qual instituição, importante para que todos saibamos, né? Então, meu nome é Henrique Maffei, eu vou mediar junto com a colega Lucelma esse grupo de trabalho. Eu sou professor de História aqui no município de Porto Alegre, sou doutor em Educação pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e eu sou um homem branco, tenho 46 anos, estou de camisa branca, meus cabelos são pretos compridos, embora os fios brancos insistam em aparecer, e a careca também. Não tenho barba no momento, e uso óculos, tenho uma armação preta e, enfim, meus olhos também são pretos. Estou na sala de casa, atrás de mim tem uma estante com alguns artesanatos, entre eles uma pelúcia do Chaves, que chamou a atenção para a nossa conversa inicial. É isto. Lucelma, tu quer se apresentar antes da gente começar o debate? Sim, posso me apresentar sim. Boa tarde, camaradas. Eu sou a Lucelma Braga, sou uma mulher parda, com traços indígenas. Sou de São Luís, do Maranhão, de onde falo agora. Sou professora da Universidade Federal do Maranhão, trabalho com formação de professores, precisamente com a disciplina de História da Educação e Política Educacional. Fiz minha formação na Universidade Estadual de Campinas, mestrado e doutorado em História da Educação. Estou aqui hoje à tarde com vocês para cumprir aquele papel terrível de avisar que faltam 2 minutos para acabar o tempo, para que cada um dos apresentadores possam concluir suas apresentações. Além, evidentemente, de, com muito prazer, ouvir a apresentação de cada um e poder, em alguma medida, dialogar sobre as apresentações. Prazer trabalhar com vocês essa tarde. É isso, podem seguir aí. Estou colocando aqui para o Anderson, que perguntou, o grupo não é transmitido em live, tá? Mas quem quiser pode acompanhar por aqui. Depois a gravação, sim, vai ser disponibilizada no YouTube, certo? A gente tem aqui, então, chegou a Heloísa Costa, que também apresenta, e ainda falta o trabalho do Davi, da Lara e da Lorena. Não sei se alguém é desses trabalhos. Então, eu proponho... Eu sou a Lorena. Desculpa, é que eu tô Lorena. com problema para mudar o nome com a câmera. Ah, tá, perfeito. É que aqui aparece Betânia Alves, perfeito. Alves não, Avelar, desculpa. Então, a gente pode ir pela ordem do que está na programação, que o primeiro trabalho é da Ana Paula Grellert, isso? Educação popular na universidade é possível? Esse é o trabalho. Certo? Daí eu vou fazer uma coisa que funciona legal assim no outro. A gente avisa em 2 minutos e qualquer coisa, quando tiver no fim, aí a gente amplia a fala da Lucelma, a imagem da Lucelma, daí já sabe que está
tá no fim do tempo, para não ficar aquela coisa de incomodativa, pode ser? Então, Ana Paula. Perfeito. Então, boa tarde a todos, todas e todes. Eu sou Ana Paula Grelert. Eu estou em Pelotas neste momento, uma cidade aqui no sul do Rio Grande do Sul. Eu sou uma mulher branca, de cabelos grisalhos. Estou hoje na minha sala, na minha residência. Ao fundo eu tenho uma parede branca, e tem um quadro amarelo também, uma mandala atrás de mim. E eu sou pedagoga na Universidade Federal do Rio Grande, aqui da FURG, atuo na assistência básica estudantil, e também sou doutoranda em educação. Aqui comigo hoje está a colega Lisandra Jardim, que também vai fazer a sua apresentação. Nós vamos fazer a apresentação juntas do nosso trabalho. Boa tarde, então, a todos, todas e todes. Eu me chamo Lisandra Jardim, sou colega da Ana Paula, somos doutorandas da UFPEL. Eu estou na sala da minha casa também, que tem a parede branca, vários instrumentos atrás, alguns equipamentos eletrônicos, e sou professora da Rede Municipal de Ensino, e considero de extrema relevância o nosso debate. Então, para não atrasar ninguém, já vou dar início, né? A questão inicial do nosso trabalho é: educação popular na universidade é possível? E me atraiu muito esse diálogo, porque eu sou cria de movimento de assistência estudantil, né? Eu morei durante a minha primeira graduação toda. Falando em graduação, eu tenho 2 graduações, eu sou licenciada em Química, mas a educação bate mais forte no meu coração, e eu sou pedagoga também, né? E então eu fiz toda a minha primeira graduação morando em moradia estudantil. E o que suscita muito a necessidade desse debate, porque se tem uma ideia inicial de que classe popular é o nosso aluno da educação básica. E muitos dos nossos alunos da educação básica, quando chegam no ensino superior, eles começam a se ver enquanto privilegiado, como quem está em outra classe, né? E a gente considera muito importante esse debate freiriano de esclarecer e conscientizar os universitários também de que eles são classe popular, e essa conscientização freiriana e essa tomada de consciência de que lado da moeda que se está, de que lado do jogo que se está, ele é muito importante, né? Então, a gente parte desse princípio e dessa ideia para começar a escrita desse trabalho. A Ana Paula, ela vai falar mais, ela está há mais tempo que eu no doutorado, né, gente? Então, ela está com os estudos dela mais aprofundados, e ela vai falar um pouco mais de legislações e algumas experiências. Da minha parte, era isso. Perfeito. Pessoal, eu estou projetando aqui a minha apresentação. Vocês estão vendo? Tá, e vocês me escutam bem? Sim. Perfeito. Eu só não sei se está passando os slides. Se tu quiser mudar de slides para a gente conseguir. Isso. Então, o nosso trabalho ele vai provocar justamente essa reflexão que a Lisandra tão sabiamente trouxe, né? A educação popular na universidade, ela é possível, né? Então, a gente buscou elementos aí que possam nos ajudar, né, a responder essa questão aí que é bastante provocativa, né? Para nós, assim, que trabalhamos na universidade, que somos estudantes. Então, a gente vai buscar refletir aqui sobre a concepção de educação popular do Paulo Freire, né? À luz, então, de alguns elementos teóricos e metodológicos que ele destaca em 3 obras dele, embora esses elementos eles permeiam toda a obra do Paulo Freire, mas
em virtude aqui da inscrição do nosso trabalho, nós elencamos, né, a pedagogia do oprimido, a obra Conscientização e também a educação como prática da liberdade. Então, com relação à metodologia que a gente utilizou para organizar, escrever e para submeter esse trabalho, nós partimos, então, da metodologia filosófica, né, buscando essa leitura e essa compreensão dos conceitos de Paulo Freire, e também vamos contextualizá-los com a nossa praxis, né, com a nossa incansável ação, reflexão e ação sobre os nossos fazeres na universidade. Então, buscando elementos que possam auxiliar aí a responder essa questão central do nosso trabalho, né? Afinal de contas, a educação popular, ela é possível de ser realizada na universidade atual, né? Então, a gente parte do princípio de que Paulo Freire sistematizou, sim, né? Os princípios de uma concepção de educação popular, né? Que está vinculada ao trabalho com as classes populares. Então, o Freire destaca isso na sua vasta obra, né? Esses elementos teóricos e metodológicos, né? Que podem contribuir para que a gente consiga alavancar processos educativos emancipatórios com as classes populares, né? E ele também aponta que a educação popular, no sentido freiriano, né? Ela se constitui como um elemento importante, um instrumento de mudança da sociedade, né? E nesse sentido a gente compreende que é necessário pensarmos sobre essa concepção de educação dentro da universidade, né? De que modo que ela pode se colocar como uma alternativa de resistência e de enfrentamento, né? Às diferentes situações limite, que também é um conceito freiriano, né? Que se colocam para nós no horizonte de construirmos, então, alternativas, né, e possibilidades de enfrentamento, sobretudo dessa crise humanitária, né, e civilizatória que a gente se encontra nesse momento. Então, a partir dessa contextualização, desses conceitos, né, tão importantes que o Freire traz, como humanização, desumanização, a importância do diálogo, também, né, como o princípio de uma educação que se pretende libertadora, nós buscamos contextualizar todos esses conceitos, categorias freirianas, né, a partir do que a gente tem vivido aí ao longo, né, da história da educação superior aqui no Brasil, e a gente buscando refletir, né, sobre a materialidade, né, das práticas educativas dentro da universidade e no âmbito do ensino superior, nós trouxemos aqui, então, a importância, né, da Lei 12.711, que foi a lei que é conhecida como a Lei de Cotas, né, que é promulgada, então, e vem com o intuito aí de democratizar esse acesso, né, das classes populares ao ensino superior, né? Também destacamos aqui as políticas de assistência estudantil, né, que a gente conhece como o PNAES, o Programa Nacional de Assistência Estudantil, que surge aí em 2010. E esses dois instrumentos normativos a gente traz aqui para reflexão nesse trabalho, porque são políticas públicas, enfim, né, são legislações aí que podem servir aí para a gente discutir a educação popular para além, né, da extensão universitária, né, e também atrelando os princípios da educação popular nos processos de ensino também, né. Então, a gente percebe, assim, que a pedagogia do Paulo Freire e a educação popular, ela, dentro da universidade, ela tem um campo já constituído dentro da extensão universitária, né?
da extensão com grupos, do trabalho com a extensão, mas aqui a gente gostaria de fazer essa reflexão, né, dos pressupostos dessa concepção de educação no trabalho com a assistência básica estudantil, né, levando-se em conta aí a política de cotas e também o PNAES, né, que é o Programa de Assistência Estudantil. Então, contextualizando o PNAES, né, eu acho que todos conhecem aqui, mas geralmente as pessoas atrelam aí o PNAES ao pagamento de benefícios de assistência básica estudantil, né, que são tão importantes para garantir a permanência do estudante no ensino superior. Mas ele vai além disso, né? Ele também traz lá na sua redação a importância de tratarmos também de questões pedagógicas, né, que envolvem aí a vida do estudante universitário. E é nesse sentido, então, que nós destacamos aqui que a educação popular na universidade, ela pode ter, sim, um lugar bastante especial, né, nesse sentido, assim, né, para além da extensão, ela também pode ter um lugar bastante importante na formação desse estudante que entra, né, na universidade pelas cotas sociais e que se identifica também, né, como as classes populares. E aí o PNAES também destaca a importância desse acompanhamento e apoio pedagógico ao estudante no ensino superior, né, como uma das ações da assistência básica estudantil. Ana, então, aqui a gente traz... Ana, se tu puder ir concluindo, que já deu tempo, tá? Tá, já estou concluindo, já falta só mais 2 slides. Então, destacamos aqui a importância dessa concepção de educação como uma concepção que pode fundamentar, né, esse braço da assistência estudantil, que seria o apoio pedagógico ao estudante, né, a partir de projetos de ensino. Então, aqui a gente traz algumas experiências que a gente vivenciou na FURG, na Universidade Federal do Rio Grande. Também aqui destacamos, né, a importância da educação popular no resgate desses saberes tradicionais junto aos estudantes e junto aos povos e comunidades tradicionais, né. Aqui a gente tem uma experiência com a pesca artesanal, que é bastante presente aqui no sul do Rio Grande do Sul, né, mas também em toda a costa brasileira, né, a costa brasileira. Tá com e 12 também minutos, querida. e também aqui a gente traz, né, a importância da formação dos grupos de estudos, né, de ajuda mútua com os estudantes. E também, né, a importância, assim, dessa concepção de educação ser estudada e ser apropriada, né, pelos estudantes que são da assistência básica estudantil, mas que também, né, aqueles que não são. Então, aqui a gente traz a experiência de um trabalho que a gente fez, um trabalho bem de formiguinha, de leitura da pedagogia do oprimido no âmbito aí da universidade que a gente atua, tá? Então, são essas reflexões e a gente agradece a oportunidade. Obrigado, Ana. Eu sei que às vezes parece ser chato a gente interromper, mas é que, como eu falei ali, a gente tem um tempo, né, limite, então tem outras atividades também para todo mundo, para ter o tempo do debate também, tá? Perfeito. Daiane agora. Daiane está aí? Boa tarde, pessoal. Boa tarde. Eu sou Daiane Barcelos, sou estudante aqui do mestrado de Educação da Universidade Federal de Viçosa, aqui em Minas. Eu sou licenciada em Educação do Campo, com habilitação em Ciências da Natureza, aqui também na UFV, e sou uma jovem de 23 anos, parda, de cabelo cacheado, não muito comprido, e meu óculos ele é formato quadrado, com armação azul. Vocês conseguem ver a apresentação? Sim, conseguimos. Perfeito. Tá, joia. O meu trabalho ele é um recorte do meu TCC.
junto com a professora Sara, ela pediu para pedir desculpas, que ela tinha aula agora à tarde, por isso que ela não está aqui. Mas o título dele é o Projeto de Estudo Temático, né, na Licenciatura em Educação do Campo, e os processos formativos e essa articulação entre saberes populares e científicos. Travou. A Licenciatura em Educação do Campo aqui da UFV, ela surgiu em 2014, e com habilitação em Ciências da Natureza, justamente para atender a demanda dos povos do campo aqui da região da Zona da Mata Mineira, que tem um número de escolas famílias agrícolas muito grande. E a educação do campo, ela tem alguns instrumentos pedagógicos da alternância que permite os estudantes voltarem para suas casas, né? A gente não fica o tempo integral aqui na universidade, a gente retorna para o nosso território com algumas atividades que seriam a nossa parte prática do curso, né? E uma desses instrumentos pedagógicos que é tido como fundamental, assim, tanto nas escolas famílias agrícolas quanto na graduação, é o projeto de estudo temático. Eles mudam o nome, né? Nas escolas famílias agrícolas, geralmente são os planos de estudo, mas aqui na Licena chama o PET. E eu comecei a pesquisar ele em 2018, na minha iniciação científica, justamente pela importância dele por não ter pesquisa acadêmica sobre ele. Por quê? O que é ele? É um roteiro, são 4 roteiros, a gente desenvolve ele nos 2 primeiros anos de graduação. Cada roteiro tem uma sequência, começa para o estudante começar com o seu autorreconhecimento enquanto sujeito do campo ou não, de movimento social, enfim, e conhecer seu território a partir de questões problematizadoras que vai desenvolvendo nele uma percepção crítica que até então ele não tinha, que aí lá no terceiro roteiro ele já vai começar a elencar algumas situações limites, que é o que impede essa comunidade dele desenvolver de uma forma mais sustentável, de uma qualidade melhor, que as pessoas se libertem de uma opressão. E quando eles devolvem esses roteiros respondidos para os professores fazem um trabalho de extrair os temas geradores para articular suas disciplinas com esses temas, para que o ensino possa ser contextualizado com a nossa realidade, para que a gente vá seguindo, né, a concepção freiriana, para que o ensino faça mais sentido para a gente. E a minha pesquisa de mestrado é justamente isso, ver como que é essa organização pedagógica dos roteiros respondidos para essa extração dos temas geradores. Mas no TCC eu investiguei como que o PET ele contribui na formação de educadores do campo. Porque a gente, aqui na graduação, a gente tem uma percepção assim, quando eu formar, eu vou ser uma professora assim, assim. E eu queria ver como que o PET vai fortalecer esse sentimento da gente quando for para a sala de aula. Só que eu estava meio assim, mas a gente tem uma ideia como vai ser, mas a gente não pode prever. Então, eu contei com a participação dos egressos também, mas na frente eu vou falar. E o objetivo do PET é uma pesquisa ampla na comunidade, como eu já falei, tem essa questão do autorreconhecimento, do diagnóstico da realidade, e a intenção é que no 4º roteiro, o estudante ele já tem uma capacidade crítica e analítica de elaborar alguma proposta de intervenção para aquela comunidade. Em alguns casos, essas propostas são desenvolvidas, em outros não, por falta de apoio local, diversos problemas, mas o importante é que ele consegue fazer essa proposta e deixa ali. Alguns PETs viram TCC dos estudantes no final do curso. Então, assim, toda essa caminhada crítica, quando a gente acaba de fazer o PET, é quando a gente já entra no estágio. Então, a maioria das vezes a gente faz estágio na nossa própria comunidade. Então, você já está ali com uma criticidade, com um olhar analítico para a sua realidade, diferente de se você tivesse passado os 2 primeiros anos da graduação sem entrar em contato tão sistemático assim com a sua realidade. E a metodologia que eu usei na minha pesquisa foi a sistematização de experiências, que aí eu realizei com os estudantes e com os docentes, porque são encontros presenciais, então eu fiz aqui na UFV, durante o tempo escola, que a partir de questões problematizadoras, cada um ia colocando, relatando suas experiências, suas vivências com o PET nas suas comunidades. E isso faz com que a gente construa conhecimento, um novo conhecimento, a partir da coletividade, que é esse entendimento que a gente tem, eu e a Sara, do PET. Ele
permite a gente trazer para o chão da universidade saberes, fazer ciência com o nosso saber, nossa comunidade, rompendo com esse paradigma que a ciência é produzida só num laboratório, né? A gente sabe que não é. Então, fazer encontro e permitir que as pessoas coloquem ali todas as suas vivências, suas dificuldades, eu descobri isso, eu descobri aquilo, me permitiu fazer meu TCC, que foi uma produção acadêmica, a partir dos saberes dos meus colegas, e agora eu estou no mestrado com essa mesma lógica, e isso, pelo menos aqui, né, no contexto da UFV, é muito importante, porque o nosso curso aqui, ele é bem, como que eu posso dizer, ele é bem atacado justamente por isso, por não entender a nossa lógica de pensamento, de estudo. Então, eu pesquisar e trazer, olha, os saberes dos meus colegas, das comunidades dele, dá para produzir ciências, e você consegue dar uma aula de física, de química, de biologia, a partir da produção de farinha de mandioca, da parte da produção de cachaça, de leite, sabe? É muito importante isso, e esse trabalho, desde 2018, a gente está vendo que está tendo um potencial muito grande dentro do curso. E para atender os egressos, né, pela questão de localidade, deslocamento, a gente fez um questionário online, que eles relataram que, enquanto eles eram estudantes da graduação, eles tinham essa mesma perspectiva, que o PET permitiria a eles serem educadores diferentes, serem educadores que olhariam para essa realidade dos estudantes, e é o que está acontecendo hoje. Eles, dentro de sala de aula, eles procuram saber quem são os seus estudantes, procuram saber em qual realidade eles estão colocados e entender um pouco mais o contexto do cotidiano de cada aluno para poder articular as disciplinas a esses conhecimentos. A gente teve relatos também de alguns estudantes que eles tentam elaborar roteiros de atividade, né, com um grau de complexidade menor, mas que mais ou menos parecido com o PET, para que o ensino faça mais sentido para os estudantes também. A maioria são as escolas na zona rural. Toda essa questão também do ensino rural ser um pouco fragilizado, e com isso eles conseguem ali juntos, né, na comunidade, desvendar essas situações limites e em busca dessa libertação que Paulo Freire tanto coloca para a gente, né? E para a análise dos dados, a gente usou a análise de conteúdo, elencando categorias e códigos. No caso dessa pesquisa, a gente elencou, né, as contribuições do PET nesse processo de formação, que a gente chegou aos resultados que tem a perspectiva de contribuição pelos estudantes e pelos docentes. Eles acreditam muito e apostam muito no PET, que ele vai contribuir com a nossa formação de modo direto, e a gente teve a afirmação dessas contribuições por parte dos egressos. E realmente ele contribui e que ele reflete na prática docente, né? Quando você faz o PET, você se debruça nele, faz os 4 roteiros na sequência, entendendo sua realidade, você vai para a escola com um pensamento, uma prática docente, uma praxis docente bem diferente da que se você não entendesse a sua realidade. E as conclusões que a gente chega é que o PET, ele é a coluna vertebral da LCN, ele que é responsável por guiar... 10 minutos já, Daiane, por favor, se você puder concluir também. Tá, joia, esse é o último slide, obrigada. E que essa formação de educadores ela é potencializada pela articulação entre realidade e disciplina, e que a gente, com isso, rompe esses processos educativos reprodutivos e opressores e dá espaço para os educandos falarem suas leituras de mundo, suas concepções. E é isso, gente. Muito obrigada. Desculpa se eu passei do tempo. Obrigado, Daiane. Próximo agora... Oi? Eu só não sei tirar aqui da tela agora. Eu acho que tem um símbolo de stop, mas eu acho que eu consigo tirar aqui qualquer coisa. Tá, joia. Aqui, pronto. Obrigada. Nada. Glaziele Olá, estou aqui. Oi. Consegue me ver? Sim. Direitinho? O Anderson vai fazer a projeção para a gente. Tá. De qualquer forma, meu tempo já está contando. Selma. Vamos lá. Já, Henrique? Vai lá. Ótimo. Então, pessoal, boa tarde. Meu nome é Glaziele Ribeiro.
Eu sou uma mulher parda, de cabelos cacheados, com um pouquinho de sobrepeso, baixa, assim como todos os brasileiros, né? Um pouquinho de sobrepeso, baixa. Sou doutoranda do programa de pós-graduação em educação da Universidade do Estado do Rio de Janeiro, né? FFP-UERJ. Estou aqui com o meu companheiro Anderson, que também é doutorando de lá, mas ele vai fazer a autoapresentação e autodescrição dele. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Anderson, sou um homem branco de 38 anos, cabelo comprido, óculos. Atrás de mim tem 2 quadros, um de jogos e outro sobre a tomada de Berlim. Posso dar prosseguimento, Anderson? Pode sim. Então, vamos lá. Nós trouxemos para a nossa conversa de hoje um tema que se fazia presente nas nossas 2 pesquisas de mestrado. Então, eles são oriundos das conversas que tivemos no grupo de pesquisa e dos resultados que obtivemos nas nossas dissertações de mestrado. O trabalho de hoje também foi pensado com a nossa orientadora, a professora Márcia Alvarenga, que é professora da Universidade, né, do Estado do Rio de Janeiro, mas hoje ela está em aula e não pôde estar com a gente. E aí demos como título a conversa de hoje: A Universidade é para quem? Limites e contradições dos processos formativos das juventudes no Brasil. Pode passar, Anderson. Trazemos essa epígrafe para a abertura da nossa conversa, né? Estávamos convencidos e estamos de que a contribuição a ser trazida pelo educador brasileiro à sociedade, ao lado dos economistas, dos sociólogos, como de todos os especialistas voltados para a melhoria dos seus padrões, haveria de ser a de uma educação crítica e critizadora. E aí a gente contextualizou esse objeto com alguns episódios, né? O primeiro episódio é o episódio do impeachment da presidente Dilma Rousseff, né? Uma presidente legitimamente eleita, mas que, através de um golpe de Estado, foi destituída do seu cargo, né? Dando a possibilidade de colocar em prática todo o contexto do dilúvio neoliberal no Brasil, na verdade, ultraliberal no Brasil, principalmente no que se refere às políticas públicas educacionais. E, ao lado disso, né, a gente tem também alguns outros movimentos que colocamos aqui, como a reforma trabalhista e a reforma do ensino médio, que foi o meu objeto de pesquisa na dissertação, e a emenda constitucional número 95, chamada de PEC 246, depois convertida em emenda constitucional 95, ou PEC do teto de gastos, né, que congela os gastos com saúde, educação e assistência por 20 anos. A gente precisa contextualizar um pouquinho esse objeto para ter a ideia de que o projeto de destituição da Dilma ele avançava para outros desdobramentos, que implicariam também na proposta inicial que a gente coloca lá de título da apresentação, para quem é essa universidade. E aí o meu objeto de pesquisa é a Lei 13.415, de 2017, que implementa a reforma do ensino médio, mas, em especial, eu investigo os itinerários formativos e, em particular, os itinerários de formação de educação profissional e técnica. E o Anderson vai falar um pouquinho a respeito da pesquisa dele. Eu estou pesquisando, né, o projeto de lei do Escola Sem Partido, né, que a gente chama de lei da mordaça, porque, para a gente, isso é a compreensão de que é um limitador para o acesso à universidade, principalmente das classes populares, né, de uma educação não criticizadora, né, uma educação sem crítica. Então, o nosso debate parte um pouco desses pressupostos. Pode passar, Anderson. E aí esse ataque ao currículo da escolarização, principalmente da educação básica, ele se consolida como limitador de acesso à universidade. A gente coloca aqui algumas categorias analíticas
para discutir um pouco sobre isso. Considerando que era uma roda de conversa, a gente não sistematizou de forma mais acadêmica, né? Mais um pouco roteiro para as nossas falas. E a gente coloca, em primeiro lugar, que essa escolarização, principalmente relacionada à aprovação da reforma do ensino médio, ela consolida e reforça processos formativos de outras conjunturas que se constituem como engendrados no que a gente chama de ossatura do Estado, né? Que é a formação técnica para as classes populares e a formação propedêutica, que possibilita o ingresso à universidade da burguesia. Então, é a permanência da lógica burguesa na construção desse processo formativo. E aí depois a gente tem uma outra categoria, que é chamada aqui de categoria contenedora. Essa categoria aparece nos escritos do Luiz Antônio Cunha, que é um estudioso da Escola Técnica e Profissional do Brasil, que ele vai dizer que esses processos de formação da educação básica, principalmente no ciclo do ensino médio, eles se convertem em contenedor porque garante ao aluno uma possibilidade de terminar o ciclo formativo, como se fosse a terminalização de todo o seu ciclo formativo no ensino médio. Então, essa escola técnica possibilitaria para esse aluno um fechamento do ensino formador, como se ele não tivesse que, a partir dali, ir para a universidade. Então, o Antônio Cunha ele vai dizer que esse processo formativo técnico ele consolida todo o pensamento da lógica neoliberal, que é de um ensino utilitário, um ensino sem formação humana, um ensino sem formação emancipadora, sem formação crítica, e que, principalmente, esse ataque ao currículo, ele se faz em outros desdobramentos, né? A gente tem agora um outro programa também, que é um desdobramento da reforma do ensino médio, que é o programa Novos Caminhos, em que apresenta 3 eixos, e o seu último eixo se chama inovação e empreendedorismo. Então, é uma formação para o desemprego, uma formação para o nada, né? Uma formação que tem possibilitado os alunos apenas a ofertarem a sua força de trabalho, quando possível, em atuações precarizadas e, quando, na maioria, para trabalhos comuns. E desumanizadora, porque a gente já até falou aqui, que é uma formação que não prepara o aluno para uma formação humana, e sim para a formação para o capital. São questões que dialogam, né? Tanto a reforma do ensino médio, o novo ensino médio e o Escola Sem Partido, né, estão numa certa diálogo entre eles, porque entendemos que são limitadores do currículo, né? E aí, quando nós olhamos para o Escola Sem Partido, a gente vê um debate de que ele não é um movimento que existe apenas no Brasil, né? Ele está dentro de um contexto do avanço da extrema-direita no mundo, né? Não é a particularidade nossa aqui do Brasil, né? Você tem nos Estados Unidos o No Indoctrination, você tem na Argentina o Maleducação, no Peru, se não me engano, no Timetas com Miijos, né? Então, assim, é um movimento que está espalhado pelo mundo, não é a particularidade nossa aqui. Então, estamos falando assim, da construção da hegemonia de uma educação conservadora, né, que evita determinados debates, que tenta controlar cada vez mais o papel do professor, né, e uma educação que vai sendo construída cada vez mais apenas para a formação de mão de obra do mercado, né, apenas de formação de trabalhadores, né, de trabalhadores de um determinado grupo, né, não trabalhadores que refletem sobre a sua prática, mas trabalhadores que seguem ordens, né, e cumprem aquilo que é determinado a eles, o lugar que é determinado a eles, né? Então, a discussão sobre hegemonia, opressão e conservadorismo, eles perpassam o nosso debate sobre o acesso à universidade também. Né? Como é que nós vamos permitir, como é que nós vamos garantir o acesso... 10 minutos, gente. Já estamos terminando. Desculpe, mas é o papel. Então, como é que nós vamos garantir o acesso, a acessibilidade aos estudantes, principalmente das classes populares, se a educação que eles estão tendo nas escolas não lhes dá a base para elaborar determinados debates que são necessários justamente para alcançar a universidade.
E aí nós trazemos, para começar o encerramento mesmo, né, mais um texto do Paulo Freire, né, para manter a contradição. A concepção bancária nega a dialogicidade como essência da educação e se faz antidialógica. Para realizar a superação, a educação problematizadora, situação gnoseológica, afirma dialogicidade e se faz dialógica. Então, é justamente essa discussão, né, de um tipo de educação para um grupo, né, e uma educação para a classe dominante, né, e uma educação para a classe trabalhadora, né? Ou seja, duas formas de educação, dois tipos de educação. Obrigado, Anderson e Glazielli, né? Certo. Isso. Tem como ler a Obrigado conclusão? pela Ou apresentação. extrapolamos muito tempo? Que senão a gente já se todos os grupos atrasam, daí a gente realmente acaba atrasando. O próximo, então, é o Davi. O Davi entrou, né? Eu vi aqui depois. Davi. Oi, tô aqui. Trabalho Vou a compartilhar. introdução da educação emancipatória. Ok. Deixa eu colocar aqui na... Estão conseguindo ver certinho? Sim, perfeito. Perfeito. Então, o meu trabalho, né, enfim, ele surge de uma pesquisa inicial que eu comecei no início da minha graduação. Eu ainda estou na graduação, então eu faço publicidade e propaganda. E essa movimentação, ela parte também do programa de pós-graduação em educação aqui da minha universidade, que é a UNOESC. Bom, o título do meu trabalho, então, é a Interrupção da Educação Emancipatória e Cidadã, as diretrizes curriculares nacionais do curso de Publicidade e Propaganda em tempos de barbárie. Ela surge muito numa proposta de interesse inicial de entender o mercado de trabalho da comunicação, mas também entender a movimentação e formação do publicitário. Então, a humanização, né, a partir de Paulo Freire, e aí surgem alguns questionamentos iniciais, ela busca recuperar, de certo modo, a humanidade, o contexto humanitário perdido ao longo do tempo. Então, como que a gente pode recuperar isso? E aí o contexto formativo pode recuperar esse ser cidadão, essa educação humanitária em tempos de barbárie, e como que a gente pode libertar os oprimidos dos opressores. Esses foram o questionamento inicial que deu base para a minha pesquisa. Bom, se a educação, então, ela como instrumento de mudança na sociedade, ela precisa e deve formar sujeitos críticos e cidadãos, como que ela pode formar eles dessa forma, se a pauta em que ela está constituída, se as diretrizes, a forma como o currículo de ensino está constituído, ele é regido por órgãos como a OCDE, o Banco Mundial, que tornam a educação um sentido bancário. Então, eu tomo muito como o princípio de que a universidade ela não é uma empresa, e que por ela não ser uma empresa, ela não se constitui como braço apenas para formar pessoas para o mercado de trabalho, mas sim para formar pessoas para serem cidadãos críticos, sujeitos críticos que tenham essa criticidade de olhar o entorno, olhar os problemas sociais e poder resolvê-los. Bom, e aí esse contexto de educação popular que entra dentro desse meu estudo é justamente para entender até que ponto a educação dentro dessas diretrizes se constitui realmente como algo para o mercado e para os ditames empresariais, já que a publicidade ela surge desde o início voltado para as empresas, e até que ponto se formam cidadãos e sujeitos publicitários que são voltados para os interesses sociais, então que trabalham para a resolutividade de problemas sociais. E bem, a cidadania global, a educação para a cidadania global, que foi o conceito que eu estudei da Unesco, ela tem muito desse processo cognitivo de entendimento aí de como a gente adquire comportamentos e conhecimentos ao longo do tempo e como esse percurso também traz e efetiva, na verdade, uma formação humanitária dentro das diretrizes, só que ao mesmo tempo são voltadas para os interesses de consumo e ideologia do mercado de trabalho. E bem, as competências elas também trazem muito disso, desse pressuposto, desse nível de identidade, de tornar as pessoas engajadas socialmente, porém pautadas no engajamento voltado para o mercado de trabalho. Então, muitas vezes, o ser social
publicitário, ele não se constitui como crítico para atender aos interesses sociais, mas sim para atender aos interesses ideologicamente das empresas, então de constituir elas como seres sociais e como pensado, por exemplo, para sustentabilidade, então construir campanhas sociais que continuem reproduzindo a reputação da empresa e não que de fato resolvam os problemas sociais. Então, o problema investigativo ele se pauta no seguinte questionamento: se os modelos pedagógicos eles são baseados nessas competências, como que isso interfere na formação cidadã de um publicitário que realmente esteja emancipado diante desses tempos de barbárie? Então, é nesse sentido que a metodologia ela parte do entendimento das diretrizes curriculares do curso de Publicidade e Propaganda, justamente com esse ponto de partida de entender até que ponto o publicitário ele se forma para resolver esses problemas sociais e se forma para essa resolutividade para além do mercado de trabalho. Então, o perfil do publicitário dentro das diretrizes ele é muito voltado para isso. Ele amadurece o intelecto do publicitário para entender esses processos internos de educação, de sociedade, de mediatização, só que, ao mesmo tempo, há todo um processo voltado para o mercado de trabalho. Então, o ser social que se constitui dentro da publicidade, ele se volta muito a atender esses interesses de colocar a reputação da empresa acima, de olhar para temas sociais em alta e utilizar isso ideologicamente para prevalecer a empresa dentro dessas discussões, para colocá-la dentro dessas discussões, e tira esse poder de criticidade, de fato, para além disso, para os problemas sociais realmente serem de conscientização, de olhar crítico, de olhar sensível. Bem, há também uma carência de determinantes de desenvolvimento regional, então, à medida em que eu fui absorvendo mais sobre as diretrizes, eu percebi que o publicitário ele tem um vasto conhecimento dentro da graduação de métodos e técnicas que podem sim ajudar a resolver esses problemas sociais. Só que, no entanto, se volta tanto ao mercado de trabalho, a uma educação bancária, que muitas vezes o que acontece é justamente o contrário. O publicitário ele pauta-se muito nessas técnicas para produção em massa, em longa escala, para campanhas que são comerciais, e se esquece do olhar sensibilizado, do olhar emancipatório, do olhar crítico dentro das suas produções. Então, não há um sentido cosmopolita, não há um discurso exclusivamente voltado para a criticidade, para a sociedade em si. E isso acaba refletindo muito na forma como a gente se forma para as produções de conhecimento. Então, o nosso fim, no final das contas, o fim das diretrizes curriculares se volta muito ao quanto as empresas vão ter retorno, as instituições vão ter retorno financeiro por estarem investindo no marketing, e não o quanto a sociedade, o conhecimento, a educação vão ter retorno se a gente buscar resolver alguns problemas sociais e mostrar para as pessoas que aqueles problemas sociais existem. Então, a gente se volta muito a uma experiência voltada para a arte em específico, né? Para produções científicas, artísticas e comunicacionais para o mercado de trabalho, e se cega muitas vezes de problemas sociais para conseguir atender esses interesses empresariais. Então, o que se conclui, e ainda um ponto de partida para uma futura investigação, é justamente que essas diretrizes elas criam competências que interferem nessa formação justamente para uma imaturidade no processo de cidadania. Então, o publicitário ele não se forma para atender esses interesses cidadãos, e sim para ter insumos mercadológicos para atender a essa competitividade nacional, internacional, e para a produção flexível. Então, de forma hegemônica, se reproduz, né, um ser que não tem um olhar humanizado, mas que, apesar de não ter esse olhar humanizado, está constantemente produzindo insumos humanizados, entre aspas, para as empresas, para o mercado de trabalho. Então, em tempos de barbárie, isso acaba se reproduzindo ainda mais e se volta justamente aos interesses econômicos do país e do empresariado, e não aos interesses econômicos da classe trabalhadora e da sociedade. É isso, muito obrigado. Muito obrigado, Davi. Bem interessante. Acho que depois a gente no debate vai poder fazer várias conversas.
A próxima seria a Heloísa. Heloísa. Oi, eu não Oi. consegui. Estão me ouvindo? Sim. Eu não consegui conectar o meu fone de ouvido, e aí eu não sei como é que está saindo o meu áudio. Tá perfeito. Eu acho que para mim tá perfeito. Não sei, os colegas, acho que sim. Nossa, para ver muito bem minha bagunça. Porque é o único lugar da minha casa mais silencioso. Ai, Fica à vontade. vou tentar compartilhar. Meu Deus do céu. O que eu faço aqui agora? Eu ia entrar pelo celular, mas acabei entrando por aqui e eu não tenho tanta prática de usar esse aplicativo. É que o celular às vezes é mais difícil. Tem um botão verde, Share Screen, e aí tu vai apertar ali e tu vai selecionar qual janela tu quer compartilhar. Bem na barra de baixo, assim, onde embaixo das imagens das pessoas, tem um botão verde, Share Screen ou compartilhar. Mas foi lá mesmo que eu entrei. E tu aperta ali, não aparece, não? Só um momento que na verdade, eu estou indo para uma nova apresentação. Aqui. Eita. Tá aparecendo? Ainda não. Ainda não? Eu tô olhando o conteúdo. Tá, tu tem que sair da apresentação primeiro, tu tá no PowerPoint, é isso? Isso. Tá, tu pode apertar Alt Tab no teu computador, as duas teclas, Alt e o Tab é aquela das flechinhas ali, bem... Sim. E aí vai para o Zoom, volta para o Zoom. Tá. Vai apertando Alt Tab até aparecer a tela do Zoom. Conseguiu, não? Não consegui. Eu vou tentar entrar pelo celular, mas alguém pode ir na minha frente, então, para não atrasar. Tá bem. Tá? Tá bem. Então, a próxima pessoa é a Lara. Não sei se ela entrou depois, ela não tinha entrado antes. Lara tá aí? Lara, acho que não tá, né? Só um momento que eu já vou ver aqui. Ai, poxa. Lara não? Então, a Lorena. Henrique, será se ela enviando para ti Uma não seria mais alternativa fácil? também, Heloísa. Tu mandar para mim, para o meu e-mail, daí eu compartilho aqui. Eu vou botar no chat aqui o meu e-mail, Heloísa. Enquanto isso, a Lorena vai falando, pode ser? Tudo bem, eu entrei pelo celular também. Tá, mas daí vamos fazer isso. Manda para mim a fala. Lorena, por favor. Oi, gente, boa tarde. Meu nome é Lorena, como já foi apresentado, eu sou uma mulher branca, de cabelos curtos, uso óculos com as bordas da cor azul, estou vestida com um vestido preto, com bolinhas brancas, e meu fundo está todo desfocado, porque como era muita informação, achei mais viável desfocar.
Bem, eu não fiz slide, vou apresentando aqui, né, meio que como uma conversa e com apontamentos que eu fiz aqui para mim. Eu sou formada em psicologia pela Universidade Federal do Vale do São Francisco, a Univasf, que é a universidade da minha região, eu sou do sertão pernambucano, e meu trabalho são inquietações sobre a pesquisa, né, dentro da universidade. Atualmente eu me encontro na residência em saúde da família e comunidade de João Pessoa, e as inquietações que eu trago também desses percursos entre universidade, residência, mestrado, e eu vou trazendo aqui. Bem, o título do trabalho é Pesquisa e Vida, pensando na importância da experiência, em que eu me propus a discutir, né, sobre formas hegemônicas circunscritas de se fazer pesquisa, que perpassa as universidades, né, traçando essa discussão a partir do campo da análise institucional, que eu acredito dialogar aí também com a proposta do evento. Nesse sentido, eu destaco, né, a importância de se questionar as construções sócio-históricas relacionadas à compreensão sobre o objeto de pesquisa dentro da ciência, né, em que o que se vê é a adequação da realidade à perspectiva teórica do pesquisador, da pesquisadora, visando aí esse domínio, né, do objeto de estudo por procedimentos metodológicos como forma de se construir verdades que possibilitem generalizações, previsibilidade, de modo que essas certezas vão se estruturar a partir de recortes da realidade frente à finalidade da pesquisa e à orientação teórica do pesquisador e da pesquisadora, né? Então, a partir disso, eu destaco como o objeto de toda pesquisa é um objeto construído, né, sendo importante refletir aí sobre a pertinência e o ponto de vista dos diferentes enquadramentos teóricos, né, e metodológicos possíveis, e como toda investigação científica é sim perpassada aí, né, por um projeto de sociedade. Essas pesquisas, né, que intentam essas generalizações vão lidar aí com um elemento irremediável, né, que é a multiplicidade da vida, a complexidade da realidade, que vai pôr em questão a abrangência das ferramentas, né, dos métodos tidos aí, né, como científicos, né? E nesse sentido, eu discuto a importância de pesquisas sensíveis ao encontro com objetos, de pesquisa na vida real, né? E aí, ao mesmo tempo, também contraponho essa ideia desse objeto de estudo que está dado, né? A partir dessa perspectiva que eu venho trazendo, né? E aí, a partir da compreensão, essa discussão a partir da compreensão que a realidade não é natural, né? Mas ela é a todo tempo produzida a partir de múltiplas determinações dessa diversidade existente, né? Diversidade essa que engendra inusitados modos de subjetivação, opondo-se aí à possibilidade de arranjos científicos que visem abarcar, né, toda essa diversidade, toda essa multiplicidade, que é o movimento de produção da vida, né? Então, esses métodos, esse método, como é que esse método científico dado olha, né, para todo esse movimento, para toda essa, né, será que é possível acompanhar, né, essa multiplicidade, tudo isso que é a vida, essa diversidade, essa produção constante? E aí, a partir disso, eu destaco a importância de se pensar a pesquisa também a partir da experiência, né, considerando que assumir essa perspectiva assumir uma dimensão participativa na constituição dos objetos, né, que se dá frente à nossa relação com eles, né, considerando aí que, enquanto pesquisadores, enquanto pesquisadoras, alteramos a realidade a partir da nossa relação com o campo de pesquisa, fazendo surgir realidades que não estavam dadas, né, até então, a partir dessa relação. E dentro disso, né, dessas colocações, considera-se que a pesquisa possibilita a análise das forças socio-históricas e políticas que atuam nos diferentes contextos, abrindo-se aí a possibilidade de questionar a rede de poder e o jogo de interesses que se fazem presentes
no campo de investigação, né? Colocando aí em questão práticas instituídas no cotidiano, com a possibilidade de repensá-las, né? Desnaturalizando essa realidade em que o pesquisador se encontra e trazendo aí o que está instituído, naturalizado, dado como verdade, enquanto analisador para expor como se produz essa realidade, né? E aí, nesse sentido, eu trago a importância da análise de implicações, que é o que a análise institucional vai destacar aí, né, como importante na constituição dessas pesquisas, que é também, né, a gente se colocar, né, nessa construção, né, a análise de implicações é uma ferramenta que propõe evidenciar, né, as pertenças e referências institucionais que performamos, né, no campo enquanto pesquisador ou pesquisadora, e para além também do espaço da pesquisa, percebendo dentro desse processo, percebendo ali dentro desse processo, como enquanto pesquisadores somos também objetivados, né, por aquilo que pretendemos objetivar, estudar como fenômenos, acontecimentos, grupos, ideias. E aí, dentro da análise institucional, se defende que, a partir do reconhecimento desse processo, se faz possível o deslocamento na pesquisa desse lugar de objeto e sujeito, né? Se desfaz esse lugar de objeto e sujeito, entendendo que esses são a todo tempo, estão a todo tempo em construção nessa relação de pesquisa, né? Então, esse objeto e esse sujeito que a todo tempo se faz, né, nessa multiplicidade que é a vida, nessas experiências, né? E essa dinamicidade dialoga com a construção de uma pesquisa permeável aí, né, a processualidade da vida, que diz também da possibilidade de produção constante de novas possibilidades de vida e existência para a construção de outras realidades possíveis, né? Essas foram reflexões que me atravessaram a partir do contato com a universidade, né? Inicialmente, logo cedo, eu entro num projeto de iniciação científica, ainda no segundo período, sem entender muito bem o que era aquilo, né? E a gente não conhece essas coisas, né, muito bem antes de adentrar nesse mundo, né? Mas faz pesquisa também de outras formas, né? Eu tenho um colega que diz que a gente entra na universidade para sistematizar o conhecimento que a gente não tem, que a gente já tem, né? E aí, enfim, né? Como não fazia sentido para mim os muitos modos de fazer pesquisa lá dentro, e como eu venho tentando entender ainda, né? Como é esse caminho, como é esse percurso, e como fazer, né, uma pesquisa aí mais que diga de fato, né, das nossas construções, da realidade para além desses modelos sistematizados, né? É mais ou menos isso, e acabo por aqui. Ok, obrigado, Lorena. Heloísa, vamos tentar agora? Sim, já enviei. Agora eu recebi aqui, eu vou abrir. Só um minutinho. Espero que o meu computador não trave, tá, gente? A última conversa, o computador, quando eu fui abrir, ele travou total. Vamos torcer para que não aconteça isso. Espera aí que eu tenho que abrir com o programa aqui, só um minuto. Só confirmar, a Lara não chegou, né? Não veio, né? Lara, Carolina e Ezequiel. Então, tá. Então,
Tá, então eu vou... Peraí, deixa eu tirar aqui. Vocês conseguem enxergar? Conseguem enxergar? Sim, Então, contigo, Lorena. Heloísa, desculpa. Heloísa. Boa tarde. Esse foi o tema do meu trabalho, bem típico da faculdade mesmo, as consequências do neoliberalismo no ensino superior, educação popular como ferramenta de luta e resistência. É um pouco da minha realidade. Eu sou graduanda de serviço social por uma instituição privada, né? Eu não coloquei o nome, mas eu coloquei Emancipa, porque eu sou do cursinho popular, da UFPA, onde a gente participa preparando alunos, né, para o vestibular, literalmente fazendo essa ponte aí. Pode passar. Aqui, eu já inicio trazendo alguns exemplos, né, da precarização do ensino superior. Como é uma apresentação um pouco mais curta, eu fiquei preocupada com o tempo. Eu vi que teve bastante organizações e tal, até com vergonha da minha apresentação, mas enfim. Dentre os mais diversos atos contra o ensino superior público, tem-se os cortes frequentes e a diminuição dos recursos destinados às instituições da rede pública, né, que é uma realidade, e recentemente tivemos um corte, né, de mais de R$ 1 bilhão, e isso é muito... quem vai sofrer com isso somos estudantes, somos nós da educação, principalmente quem está nas instituições públicas. O incentivo cada vez maior por parte do governo federal em parceria com o setor de ensino privado, por meio das chamadas políticas compensatórias, e com isso favorece a ampliação e expansão dessas instituições, né, que tem os programas que já foi falado, o FIES, o ProUni, que também é uma realidade, né, que eu vivencio, da minha sala. Muitos são fiéis, né, por ser uma instituição privada, e isso é uma coisa que me deixa muito inquieta e preocupada também, porque a gente sabe que esses alunos, eles já saem da formação com uma dívida, né, então é toda uma situação assim de preocupação, e além disso a gente tem a questão de que você tem que trabalhar para pagar aquela faculdade, né? Então, eu vejo cotidianamente colegas que estão exaustas, né? Muitas das vezes dormindo na sala de aula porque tem que estudar e precisa pagar aquele ensino. Então, é uma realidade muito dolorosa que a gente vivencia, né? Nós e muitos brasileiros. O sucateamento das instituições públicas, o aprofundamento da precarização das condições de trabalho. Isso a gente acompanha muito quando eu vou lá para a Federal, dá o cursinho, né, porque a gente vê salas, trabalhos precarizados, está com uma demanda que não tem o elevador para a pessoa cadeirante. Então, mesmo eu estando numa instituição privada, mas eu também estou nesse lugar um pouco de fala, a degradação na qualidade do ensino e da produção científica realizada nessas instituições, que também são bastante afetadas, né, com esses cortes. A educação, ela deixa de ser um direito social, conforme, né, está na Constituição, e passa a ser um serviço altamente lucrativo. A educação brasileira, como também já foi falado nas apresentações anteriores, ela passa a ser algo assim, um serviço, né? Tanto que você, lá na frente eu vou falar um pouco mais, quanto tem instituições privadas que lucram com isso. Eu estou em uma e eu vivencio essa realidade. Eu não posso deixar de falar sobre isso. Contribui, pode voltar. A expansão das instituições empresariais educacionais,
por meio dos programas de educação, como o Fundo de Financiamento Estudantil, que eu já falei, o FIES, o programa Universidade para Todos, além de outras formas de ingresso ao ensino superior. Então, por falta desses investimentos na educação pública, por essa precarização, alunos como eu, como muitos, acabam se submetendo ao financiamento para poder cursar o ensino superior. Então, isso é muito, assim, triste, a nossa realidade, e ainda sai daquela instituição com uma dívida, no caso do FIES. Pode passar. Aqui, a expansão do ensino superior público, na verdade, acho que era privado. De acordo com as pesquisas divulgadas pelo Instituto Nacional de Pesquisa Anísio Teixeira e pelo MEC, ele mostrava que entre 2010 a 2020, a rede privada de ensino cresceu 89,8%, e a pública apenas 10,7%, sendo que das 2.457 instituições de educação superior, 2.153, ou seja, 87,6%, são da rede privada, e 304, ou seja, 12,4% públicas. Então, em 10 anos, ele mostra esse aumento, né, das instituições de ensino privado. Aqui, um pouco falando do EAD, o Censo de Educação Superior, ele apontou que entre os anos de 2006 e 2017, o EAD passou de 270 mil para um pouco mais de 1.075.000. Já de 2010 a 2020, o INEP e o MEC eles mostraram que o EAD aumentou 30%, né, 13,5 milhões, enquanto que os cursos presenciais avançaram 1,3. Então, a gente pode pensar que a pandemia pode ter contribuído também, mas há um aumento, né, desde 2010. E em relação ao EAD, eu tenho assim, uma reflexão para fazer, que ele constitui um sistema de ensino que ele exclui o aluno da sala de aula. A gente sabe que tem lugares que realmente tem essa questão do distanciamento, né, da geografia e tal, mas a gente sabe que ele é uma exclusão do aluno em sala de aula, porque a sala de aula é um espaço de troca, de cultura, né, da vivência com o outro. E quando não se tem isso, é uma formação solitária, isolada e como já também foi falado, puramente tecnicista. E quando a gente fala da realidade do Brasil, a gente vê que tem alunos que ele consegue essa formação, mas não é uma coisa de qualidade, né? Famílias que moram, por exemplo, uma família muito numerosa, ele não tem um espaço para ele estudar, né? Aquele ensino não é um ensino de qualidade. Então, o EAD, ele acaba sendo muito flexível, né? Que é o neoliberalismo, que ele fala dessa flexibilização, devido também às tecnologias que estão aí, que também facilitam, mas, ao mesmo tempo, ele é exclusivo, quer dizer, ele exclui esse aluno da sala de aula e impede que tenha essa vivência, essa troca. Pode passar. E aqui, os desafios na construção da ponte, né, entre a educação popular e a universidade. Então, a educação popular, nesse contexto, ela tem um papel central nas lutas e resistência, pois possibilita que os sujeitos compreendam sua realidade, por ser uma educação problematizadora, né, como o Paulo Freire traz. Tem o compromisso com a emancipação humana. Reconhece o homem como um sujeito histórico, inacabado, e que possui a consciência de sua inconclusão. Não pode ser visto de forma isolada de sua realidade, que também é inconclusiva. Então, a educação popular, ela vem como uma ferramenta, como foi o título da minha pesquisa, vem como essa resistência, porque não existe mágica, né? Não existe aquela questão de um pensamento, como ele fala, não sei se eu vou lembrar a palavra, ingênuo, mas sim consciente da realidade que a gente vivencia
o que a gente precisa enfrentar, mas para isso eu tenho que ter consciência, né? E a educação popular, ela traz isso, essa consciência da realidade, de quem eu sou, da minha história. A educação popular como ferramenta para a construção da percepção crítica, que leva ao desenvolvimento da esperança, confiança dos sujeitos a se empenharem na superação das situações limites, que são as situações impostas. Pode passar só mais um, acho que não tem mais. E aí, claro que eu não podia deixar de dizer fora Bolsonaro. Desculpem a confusão com a apresentação. Tá ótimo, obrigado, Heloísa. Gente, então, acho que a Lara ou algum coautor, coautora estão, não, né? Então, a gente terminou a parte das apresentações, agora a ideia, na verdade, é que a gente faça o debate. Assim, eu sei que é chato a gente cortar, né? Mas volta a falar, eu me sinto muito mal cortando, mas, assim, é por um respeito também a todo mundo que fala, que tem essa possibilidade, assim, e para que a gente possa ter um debate rico, né? Então, por isso que a gente tem que ser bastante rigoroso nisso, além da questão de serem várias atividades, né? Então, daqui a pouco já estão me perguntando da abertura da sala para a próxima atividade. Então, aqui no Zoom tem o dispositivo da mãozinha, né? Que é nas reações, tem a levantar as mãos. Então, quem quiser falar, na verdade, acho que a gente pode ir levantando as mãos e daí a gente pode fazer tanto perguntas quanto colocações, diálogos. E acho que talvez a gente possa marcar 3 minutos, talvez o tempo. Tem acordo com isso? Um pouco, tá bom? 3 minutos? Então tá aberto, gente. Vai lá, Poliana, por favor. Oi, eu só queria fazer um comentário. Teve um grupo que apresentou, né, a respeito da escola sem partido, acho que foi o Henderson, né, com a colega, né? E aí eu sou professora da rede de Campinas e nesse momento, assim, ontem à noite, né, aconteceu uma votação que aqui está rolando um projeto de lei que fala exatamente sobre isso, para que sejam avaliados por avaliadores externos, né, conteúdos de livros e que, se estiver fora do que a secretaria coloca nas diretrizes, que seja incinerado, que seja recolhido, incinerado, que os professores, os servidores sejam multados, enfim. Então, está muito perto de nós mesmos, né, esse tipo de atitude dentro das escolas. Então, parabenizar pela discussão, né, e a reflexão trazida por vocês, muito pertinente. Obrigada. Eu vou falar também, controlar meu tempo aqui. Primeiro, Poliana, acho que é absurdo, né? Queimar livros lembrando, é o que o Hitler fazia, né? Ou seja, das ideologias que não eram consideradas puras ou aceitáveis pelo nazismo eram queimados. Queimar livro é uma coisa absurdamente sem sentido, né? A não ser esse de perseguição, é um ato bárbaro, exatamente. E eu também, eu aqui em Porto Alegre, no meio da pandemia, eu escrevi as várias atividades online, eu escrevi queridos alunos com X, e isso desencadeou uma reação de uma madrasta e de vereadores, e esse ano foi aprovado, em abril desse ano, uma lei que proíbe usar qualquer termo que não seja da chamada língua culta portuguesa
que é uma coisa completamente absurda, assim, muito por conta dessa política de acolhimento que eu tive naquele momento de pandemia, que evidentemente não foi a preocupação dos vereadores em aprovar essa lei, do prefeito em aceitar. Então, acho que isso realmente é um debate muito necessário. E eu queria fazer um comentário também, acho que alguns trabalhos trouxeram a questão do neoliberalismo, da questão dessas políticas mais conservadoras, e eu acho que a Heloísa, agora no trabalho final, ela aponta a importância da gente discutir a ampliação das vagas, muito por conta do financiamento das universidades particulares. Elas contribuíram para fazer da educação um cenário de negócios, né? Até agora no Rio Grande do Sul está tendo uma propaganda de um cursinho do Senac, que é uma universidade, mas enfim, é só aqui no Rio Grande do Sul, e aí é uma menina falando de promoções, agora é o teu tempo, então parece que eles vendem a educação como se estivessem vendendo uma bugiganga qualquer, ou seja, compre porque está mais barato, aproveite agora e faça curso de língua, faça isso, faça aquilo, faça graduação, pós-graduação, porque está mais barato. Então, essa é uma fase, né, do neoliberalismo de transformar tudo em serviço, em consumo, em produto, né, quando a educação, na verdade, é um bem público, né, um bem coletivo, não deveria ser tratado desta forma. Então, acho que é muito pertinente essa discussão, e eu acho que, para concluir, assim, é evidente que a gente precisa derrotar o Bolsonaro, essa é a nossa tarefa número 1, né, e nossa tarefa número 2, já concluo, mas eu acho que a gente também tem que pensar sobre a nossa política em relação à educação, que não seja de contribuir para uma engrenagem neoliberal de privatização, de transformar a educação em mercadoria. Eu acho que essa é uma atenção que a gente tem que ter também, independente do resultado da eleição. Enfim, concluo porque já estourou meu tempo. E segue aberto. Oi, eu não achei a mão, eu ia levantar a mãozinha. Então, a gente atua no cursinho, como eu falei, e uma coisa assim que é muito falado no neoliberalismo é que a sociedade civil tem que fazer alguma coisa, né? Nós, enquanto sociedade civil, temos que fazer uma coisa que seria do Estado, seria do poder público. E o cursinho, ele é gratuito, ele é de segunda a sexta-feira, tem turma de manhã e à tarde, só que o que eu percebo lá? Há uma rotatividade dos alunos. Mesmo sendo gratuito, eles não conseguem ficar, porque já houve casos de aluno passar mal porque estava com fome. Eles falam também que não podem ir porque não tem o dinheiro do ônibus. Então, não é só a educação, assim, como o poder público coloca na nossa mão. E a gente se sente culpados, às vezes, porque acha que o que faz é insuficiente. E eles não conseguem ficar. E aí a gente acaba até ficando, assim, desmotivado algumas vezes, por se sentir culpados, não conseguir mantê-los ali, mas é uma realidade muito, assim, dolorosa também para eles, que é o público que não tem condições de pagar um cursinho mais próximo da sua casa, apesar de que Emancipa tem trabalhado muito em muitos bairros de Belém, e isso deixa a gente, assim, muito triste às vezes. Era isso que eu queria comentar. Obrigada. Vitor João, por favor. Olá, pessoal, tudo bom? Tenho acompanhado aí as salas, né, os encontros, o diálogo, e primeiro parabenizar a própria organização do evento, que está realmente encantador, né? Desde a segunda-feira a gente está aí mergulhado em Paulo Freire, e também parabenizar quem apresentou os trabalhos, né? Uma temática bastante necessária para o diálogo, para a conversa dos dias atuais, para revermos, né, o nosso posicionamento de hoje, e aí para contribuir um pouco mais nessa lógica do neoliberalismo que está presente no nosso dia a dia, citar
as relações de processo de militarização das escolas públicas, né? Que é um movimento bastante divulgado os últimos anos, aqui no Distrito Federal, principalmente. Foi um movimento bastante forte, algumas comunidades se revoltaram contra o posicionamento e acabaram fazendo com que esse processo não acontecesse em algumas escolas, mas o movimento, tanto em Goiás como aqui no Distrito Federal, foi bem significativo e que merece aí um destaque para a gente refletir criticamente se é viável ou não, que prejuízo traz e como que isso vai refletir na educação crítica dos alunos para um futuro melhor aí para o nosso país. Então, é um posicionamento que a gente precisa também levantar nos nossos diálogos e pensar seriamente no que a gente propõe para o futuro. Obrigado. E parabéns aí pelos trabalhos. Obrigado, Vitor Glazielli. Tá sem áudio, Glaze. Perdão. Só dialogar um pouquinho com o que a Heloísa falou a respeito dos cursos pré-vestibulares e não acesso, né? E até evasão dos alunos deixarem de comparecer aos cursos, que para as classes populares é uma oportunidade formativa para chegar à universidade, que aqui no Rio de Janeiro a gente tem um fenômeno que é mundialmente conhecido, que são os territórios ocupados pelo tráfico e pela milícia, né? Essa disputa entre tráfico, milícia e policiais também gera, em particular aqui no Rio de Janeiro, um movimento de evasão dos cursinhos, porque as pessoas não conseguem chegar até as escolas públicas ou as universidades, porque aqui em Niterói, que é a cidade em que a gente mora, eu moro na fronteira entre Niterói e São Gonçalo, a gente tem um número de cursos bem bacana, né, Anderson? A considerar pela Universidade Federal Fluminense. Então, assim, a gente tem também o fenômeno da violência que colabora não só com o não acesso aos alunos ao cursinho, mas também com a redução de carga horária nos cursos superiores. A gente tem uma carga horária aqui de 6 às 10, na federal e na estadual, que nunca se conclui. Geralmente, às 9 horas, os alunos, professores, a gente mora em área de risco, a gente precisa terminar o tempo da aula antes. Então, o tempo da aula é subtraído no processo dessa galera que é adolescente, né, e jovem, que deseja entrar na universidade pública e daqueles que estão em formação universitária, porque a carga horária não se conclui. Obrigado, Glazielli. Silvana. Olá a todos. Conseguem me ouvir? Então, a gente percebe que a luta é grande, e eu queria, quando falam de neoliberalismo, eu queria só colocar que eu acho que a gente está diante de duas forças e a gente tem que ter isso bem claro. O neoliberalismo está aí já faz tempo, ele vem avançando, vem aumentando, de tal maneira que eu acho que ele está tanto na nossa vida que a gente só percebe as coisas mais graves, porque ele já está na nossa vida, na escola, no dia a dia da escola, a gente vê os efeitos dele, mas a gente já se acostumou com ele, então essa luta já é grande, e como foi falado aí, mesmo que a gente tire daí esse monstro aí da presidência, o neoliberalismo já estava aí, a gente tem que continuar a pensar sobre ele, mas agora de uma maneira mais prática, porque a gente já está muito acostumado com a ideia dele, é muito mal, a gente discute, mas a gente ainda não tem ferramentas para lidar com isso. Queria até dizer que já tem alguns autores que falam, que discutem sobre isso, e falam, ele não vai passar, a gente aqui tem que aprender a desenvolver maneiras, existe até um texto que a gente pode falar sobre isso, que é o Quarto Caminho, que fala sobre a escola, sobre a educação, para reunir forças de dentro para fora da escola, e não ficar à espera que venha alguma coisa de fora para dentro. Mas sobre
a ideia do neoliberalismo, essa é uma força, a outra força é este desafio que o Brasil agora tem passado, que é uma coisa assim que me deixa surpresa até hoje, porque eu nunca pensei que o Brasil fosse chegar a este ponto de ter estes problemas dentro do que está passando agora, de censurar, de tentar prender o modo das pessoas pensarem, não é? Então, são duas forças diferentes que, se a gente não diferenciar como é que a gente vai lidar com elas, a gente vai entrar nesse meio e a gente vai ser muito mais difícil sair. E, nesse sentido, eu acho que nunca a ideia de educação popular do Freire fez tanto sentido. E aí, o que eu queria colocar é que nós discutimos muitos problemas de educação entre nós da área da educação ou das ciências sociais. E a quem precisa chegar, não chega muito. Os pais dos alunos, os pais que frequentam as comunidades, eles não sabem do que a gente está falando, porque para eles só chegam as coisas que a gente cria e leva para eles. Então, talvez a ideia de educação popular, de levar e de introduzir essas pessoas, talvez sejam eles a solução. São eles que, de alguma maneira, somos nós, né? Todos, assim, né? Essa situação chegou com a nossa participação da comunidade, das pessoas. Então, é com eles que a gente também vai resolver, mas a gente tem que sair da nossa bolha. Nós entramos numa bolha, nós discutimos coisas que eles não sabem o que é. Os pais, por exemplo, não têm noção do que seja qualidade de aprendizagem. Quando se fala de qualidade de aprendizagem, para eles é passar de ano. A gente não pode culpar, eles não sabem, eles não têm este acesso. Eles não sabem, por exemplo, quando tem ranking das escolas, o que define o que é uma escola boa, o que não é uma escola boa. Eles não sabem o que acontece lá dentro da escola, até porque a gente fecha o portão e eles não podem entrar, não é? Então, eu acho que talvez a ideia de educação popular nunca fez tanto sentido para a gente definir agora formas de fazer, porque a gente está discutindo tanto problema, mas a gente ainda não está discutindo soluções, assim, né? O que a gente faz? A gente não sabe o que fazer, né? É isso. Desculpa a fala longa. 3 minutinhos, certinho. Blasielli levantou a mão, não sei se alguém que não falou gostaria de falar. Não. Blasielli. Só que, dialogando com a colega Silvana, acho que tem também um outro fenômeno que a gente precisa discutir ainda bastante no sentido de categorizar e avançar nas pesquisas, é como o fundamentalismo religioso ele propicia esse tipo de alienação das classes trabalhadoras, né? Então, assim, a gente vem estudando já como fenômeno, mas para a educação mesmo, escolarizar. Eu moro numa cidade que se diz que tem 1.200.000 habitantes, né? E aí essa população majoritariamente se declara evangélica. E como que essa religiosidade ela compromete toda essa possibilidade de crítica que ela falou assim, não estou querendo dizer aqui que religiosos não fazem crítica. Estou querendo dizer como isso funciona como um instrumento também de garantir a manutenção do neoliberalismo avançado, esse discurso empreendedor, é quase o que o Bono chama de dilúvio neoliberal, né? A gente chama de dilúvio do discurso neoempreendedor, que você só é um vencedor quando você dá conta de si mesmo. Então, se você vai comer carne, se você não come carne, você não come porque não trabalha. Se você não tem um carro, você não tem um carro porque você não trabalha. Então, não é porque o Estado ou a sociedade não me garantem condições para que eu tenha uma escola de qualidade, para que eu tenha alimentação, para que eu tenha transporte público de qualidade. Então, esse é o discurso que tem engendrado aí a maioria dos lares, né, brasileiros pela televisão, pelo rádio, patrão de si mesmo, discurso da uberização, que a gente precisa também pensar sobre isso. Obrigado, Blasielli. Ninguém se inscreveu, na verdade, eu levantei a mão porque... Eu queria falar, se possível, se não tiver ninguém. Por favor, vá lá. Então, eu estou escutando aqui as contribuições dos colegas, né, e eu quero me solidarizar ao colega lá do Distrito Federal, que mencionou sobre o projeto das escolas militarizadas, né? Nós aqui no Rio Grande do Sul,
estamos, né, enfrentando aí também o segundo turno eleitoral e nós temos um projeto que está defendendo, né, a militarização das escolas públicas estaduais. Então, é um embate bastante difícil aqui, né? Então, eu acho que isso já ganha proporções que, assim, que já, né, nos preocupam mas não podem nos imobilizar, né? Então, é bastante preocupante o cenário aqui do Rio Grande do Sul, né, com relação a isso. Mas eu queria me colocar, assim, também como alguém que busca, né, se inserir em diferentes espaços, seja espaços institucionais que a gente atua, né, na universidade, na própria pós-graduação, né, e a minha reflexão é um pouco assim, a gente, eu acho que precisa, pelas vivências que a gente tem dentro desses espaços, né, a gente precisa estudar, talvez, com mais rigorosidade, esses elementos, assim, teóricos, né, e metodológicos que podem nos dar um up para esse momento cruel, difícil, anticivilizatório que a gente está, né? Então, por que eu digo isso, assim? Porque a gente enfrenta dentro desses espaços muita resistência, como pesquisadores da educação popular, né? Como pesquisadores do Paulo Freire, como pesquisadores, como defensores da teoria crítica. Então, assim, dentro desses espaços, a gente está sempre em disputa, né? E aí as narrativas são muitas, né? Mas muitas vezes a gente se sente até discriminado dentro dos nossos programas de pós-graduação, dentro das nossas instituições de ensino, né? E aí um olhar também, por exemplo, específico que eu faço, né, é para a formação de professores, né, atualmente. A gente, enfim, né, durante esse processo eleitoral, a gente viu muitas coisas, né, e uma delas, inclusive, tratava sobre uma narrativa, né, dizendo que os cursos de formação de professores precisavam ser reconstituídos e reconstruídos, e que os cursos de pedagogia deveriam ser eliminados, né, da face da terra, enfim. Então, isso tudo é muito assustador, né, e, no entanto, me parece que a gente também está, enquanto instituições, né, enfim, que a gente está um pouco longe, assim, de atingir ou de resgatar esse sentido, né, da formação do professor, né, da formação de professores, de uma formação mais crítica, mais problematizadora, né, enfim, eu acho que perpassa por aí também, né. Então, era um pouco isso, assim, que eu queria contribuir, né, se foi uma contribuição ou não, mas é uma reflexão, assim, que eu faço, né, e é isso, gente, vamos em frente, fora Bolsonaro, né, e aqui no Rio Grande do Sul nós estamos ralados, mas a gente vai se virar, eu espero, pelo menos. Tô eu, o Anderson e a Glaziella inscritos, mas o Anderson não falou ainda, então, por favor, Anderson. Na verdade, assim, o meu grupo de pesquisa, né, a Glaze, eu e o grupo de pesquisa, nós temos discutido bastante sobre essa questão do conservadorismo na educação, né, mais a Glaze e eu, né, e a gente discute também essa questão da militarização, né, que tem acontecido. E aí a gente enxerga a militarização, o homeschooling, o escola sem partido, a reforma do ensino médio, por mais que sejam elementos, estão juntos, eles fazem parte de um conjunto, né, de uma sociedade cada vez mais autoritária, né? Então, o que nós estamos discutindo é a crise da democracia. E aí, quando a Ana Paula comentou agora da formação de professores, a gente também nós não podemos esquecer que existem documentos do Banco Mundial que vão pautar como deve ser a formação de professores, né? Formação à distância,
com disciplinas cada vez mais voltadas para a prática e menos teóricas, né? Então, tudo isso está interligado de alguma forma, né? De uma sociedade que vai se militarizando, vai se tornando cada vez mais conservadora. Então, não, eu acho que tem muitas coisas aqui importantes. Opa, fui apertar uma coisa e fiz. Tem muitas discussões importantes, assim. Infelizmente o Davi saiu, mas o Davi ele fez ele fez um comentário que ele trouxe a questão da formação técnica, né? Quer dizer, é um curso complicado porque é propaganda, né? E é um curso que, enfim, digamos assim, é um curso dentro do sistema capitalista, né? A propaganda tem um papel importante, mas ao mesmo tempo ele traz uma discussão muito importante da questão da formação para além da técnica, né? E aí quando a gente fala da educação em disputa, do neoliberalismo, construir uma formação humana independente da profissão que está se formando, porque evidentemente a gente também tem a parte técnica que precisa ser formada, né? A parte técnica, eu digo, de qualquer profissão, inclusive a parte técnica de ser professor, mas a parte humana ela é essencial, ela não existe formação só técnica, né? Ela também a questão humana ela tem que estar presente. Então acho que isso é muito importante e o trabalho do Davi é interessante em pautar isso, né? E eu queria concordar com a Silvana, assim, eu acho que e é importante, assim, o neoliberalismo ele tem o discurso do empreendedorismo, né? Ou seja, do cidadão, o cidadão ele é cidadão porque ele consome, porque ele é empreendedor, e se ele não é, incompetência dele, não é de um monte de variantes, né? Incompetência é do cidadão, da pessoa. Então, esse discurso, ele está muito, muito presente, inclusive no próprio assumir a educação como uma formação individual. Ou seja, quer dizer, eu me formo não para auxiliar a comunidade, a sociedade a pensar e a imaginar novos mundos, mas eu me formo para eu me dar melhor na minha vida, né? E é um sentido oposto do que é a educação. Então, acho que isso é importante a gente fazer desse discurso. E aí, Silvana e colegas, eu acho que um dos elementos, a gente discutia isso no grupo anterior, a questão da democracia, eu acho que ela é fundamental, mas democracia real, né? E eu acho que a gente, por exemplo, dentro das nossas escolas, a gente pouco abre espaço para a democracia, para discutir os problemas, para discutir a pedagogia. Isso que fala Silvana, quer dizer, os pais não são chamados a discutir como é que é a escola, pais e mães, né? Mais mães do que pais, na verdade, não são chamados a discutir a escola. Então, isso é um problema, ou seja, como é que a gente combate isso? É com democracia, é com participação popular, eu acho que esse é o grande desafio que a gente tem. E para concluir, assim, eu acho que o neoliberalismo ele é tão desesperançoso que a religião, a religiosidade, ela é uma escapatória para muita gente. E as igrejas pentecostais, elas oferecem o paraíso terreno, diferente da igreja católica, por exemplo, que diz, tu tem que sofrer, porque lá na tua nova vida tu vai ter, né, viver no paraíso. E os pentecostais justamente se mostram que não, a gente tem que buscar o empreendedorismo individual e religioso, e acreditando em Deus, a gente vai conseguir. Dá o dinheiro para Deus, acredita em Deus, que tu vai conseguir. E eles têm uma rede de apoio. E eu acho que isso dialoga com o setor que está, infelizmente, à mercê dessa situação terrível da sociedade. Então, eles oferecem um discurso potente para muita gente. E eu acho que a gente não está conseguindo fazer esse discurso potente, não de religioso, evidente, porque nós não somos religião, mas no sentido de optar, mostrar outros horizontes, né? E aí eu termino porque eu já falei demais. Enfim, Glaziele e depois a Silvana. Só lembrar que o liberalismo ele nasce junto com o calvinismo, né? A mesma lógica. A salvação é individual, então você vai se salvar. A morte total da sociedade. Não, mas não era isso que eu queria falar, não. Só peguei um gancho
na tua fala. Queria falar um pouquinho em diálogo com o Freire da questão da própria destruição do currículo, né? Antes você estava falando aí a respeito da formação humana, e chamar a atenção que Gramsci, quando ele fala de formação humana, né, homem lateral, em nenhum momento ele fala que o homem não precisa de uma formação técnica. Pelo contrário, ele vai falar, não, o homem ele vai ter a formação integral, ou seja, uma formação técnica para o seu trabalho e uma formação humana, que ele compreenda, participe da sociedade, que ele discuta a sociedade do seu tempo, a sociedade que ele vive, o modo como se produz as relações entre os capitalistas e os operários. Então, muitas vezes, quando a gente começa a discutir formação integral, que não é escola integral, que é uma coisa completamente diferente, né? Às vezes você deixa o aluno lá o dia inteiro, mas você não oferece a ele uma formação integral. Então, são coisas distintas. E parece que a gente está falando de uma coisa doida, né? Não, vocês ficam o tempo inteiro falando de formação humana, mas o cara vai trabalhar em quê? Vai sair do ensino médio com formação geral e vai fazer o quê da vida? A discussão não é essa, é se formar para quê? Os ataques que a gente tem visto ao currículo, principalmente do ensino médio, já que a gente propôs uma discussão contenedora, né, que não deixa que crie uma barreira para que esse aluno chegue à universidade, é como esse currículo funciona como uma engrenagem social para isso, né? Para limitar realmente esse acesso, e a escola é esse serviço. Silvana. Muito interessante essa fala do currículo. Eu acho que você já falou aquilo que mais ou menos que eu ia dizer, eu só ia complementar a ideia de que o que as igrejas fazem, principalmente as igrejas pentecostais, é que não é... E aí, quando a gente fica falando do poder das religiões, ou desses líderes religiosos e não das religiões em si, é lembrar, talvez, olhando para aquilo que eles fazem, como é que eles conseguem, mais do que nós da educação. Eles vão lá, eles conhecem as pessoas, falam com elas, ouvem o que elas falam, eles chegam lá. A gente não vai, entendeu? Então, eles vão lá, eles ajudam, eles dão apoio. Não é o papel nosso de fazer isso, mas, às vezes, é o único apoio que essas pessoas têm naquela comunidade, não é? Então, eles se aproximam dessas pessoas. Então, eles têm este poder, por quê? Porque elas confiam neles. E quando a gente fala de educação, e agora eu vou falar de escola, a universidade é um mundo à parte para eles, né? A universidade é lá para aqueles que estão lá longe. A escola é um lugar para a gente que a gente combate, né? Principalmente na figura do professor. Então, existe uma força, assim, uma espécie de uma briga, né? Entre a escola, na figura do professor, que o professor é que dá a cara, normalmente, né? A escola e os pais. Então, se a gente for derrubando estes muros aí e fazendo essa aproximação, a gente consegue trazer mais. Mas a gente precisa, penso eu, pensar estrategicamente para a gente fazer isso. A gente precisa se unir mais neste sentido de fazer alguma coisa, porque dos problemas nós já sabemos. Não é? Quanto tempo faz que a gente discute esses problemas? A gente precisa discutir como é que nós vamos mudar, mudando nós. Somos nós que precisamos mudar na nossa forma de pensar e de olhar as coisas e pensar, mas como é que nós vamos fazer isso para trazer esta tal educação popular? Nós estamos fazendo isso? De alguma maneira, eu não estou defendendo, pelo amor de Deus, a ideia, mas quando eles fazem as críticas, olha, Paulo Freire, o que Paulo Freire faz? Não serve para nada. É bom para chacoalhar a gente, sabe? Porque a gente tem Paulo Freire, mas o que a gente está fazendo com Paulo Freire? O que a gente está fazendo? Eu estou aqui na Inglaterra, na minha universidade, eles dão aula sobre isso, sabe? Valorizam Paulo Freire. E eu fico pensando, a gente tem coisas muito boas, não é? O que a gente está fazendo com eles? Então, quando eles começam a criticar, é bom para a gente dar uma chacoalhada e pensar o que nós estamos fazendo com o nosso Paulo Freire, não é? E a gente precisa pensar estrategicamente, talvez. Não sei, eu acho que a gente devia discutir mais, ter mais coisas para a gente pensar, formas de agir, não é? Na educação popular. Isso já é uma coisa que a gente está fazendo aqui. Considero muito. Eu acho, Silvana, isso, a questão da escola também, infelizmente, muitos professores, os alunos chegam e colocam nós contra eles, né? Eles, no caso dos alunos, são os professores e nós os alunos. E, infelizmente, os professores muitas vezes colocam
esse discurso na educação básica, né? Ou seja, nós professores contra eles, os alunos, e na verdade, tanto professores quanto alunos, nós somos relegados, né? Nós estamos à margem nessa sociedade capitalista. Então, na verdade, devia ser todos nós contra eles que realmente têm o poder, e isso infelizmente, é muito pouco trabalhado. Então, o Bolsonaro diz que a culpa da educação está mal, é o Paulo Freire. Eu acho que é o contrário, eu acho que tem muito pouco Paulo Freire na educação básica. Eu acho que tinha que ter muito mais do que efetivamente tem. Mas, enfim, eu acho que são discussões, eu acho que essa possibilidade aqui, eu acho que é brilhante, assim, da gente poder reunir, eu acho que é uma forma também da gente se solidificar, porque no momento que a gente se encontra, a gente também se sente acolhido, vê que tem realidades muito próximas, ou lutas muito próximas, isso eu acho que nos fortalece, assim. Então, acho que isso é um caminho importante. Eu acho que para a gente concluindo, gente, eu só queria pedir para quem puder abrir a câmera para a gente fazer um registro fotográfico do nosso grupo, mesmo que seja rapidinho, só para a gente poder registrar aqui. Eu tirei uma foto no outro grupo sem avisar e mostrei para o pessoal, mas o pessoal não gostou, que estava todo mundo meio despreparado. Então, eu vou tirar, então. Digam Paulo Freire. Então tá, muito bom. Muito obrigado, então. Eu não sei se alguém gostaria de fazer mais algum comentário, se a gente encerra por aqui. Na verdade, essa aula, né, essa SGT, porque, na verdade, a gente continua com toda a programação da conferência. Fernando participando a gente podia fazer dentro de um L, coletivo, né? ó. Ai, desculpa. A gente podia fazer um L e tirar uma foto, né? Boa, concordo. Tá bem, então vamos de novo, então. Vitor, eu não entendi o que tu falou, mas, enfim... deixa eu ver se eu não sei se eu consigo fazer, eu acho que eu não consigo fazer as duas coisas. Era só comentar que o Fernando está dentro de um coletivo aí, junto com a comunidade, participando. Sim, o caso é que eu saí do meu trabalho e aí eu peguei o ônibus, aí eu tentei interagir por texto, tá? Mas muito massa, assim, pelos depoimentos, assim, de todos e todas e todes, né? E aquilo, né? Eu acho que para a nossa educação, a gente requer pensar muitas coisas, né? Porque, primeiramente, o próprio professor, ele vai fazer o cidadão de amanhã, que vai ser eleitor, que também vai interagir nesse nicho social, né? Não sei se todos concordam, né? E eu acho que eu vou encerrar para todo mundo ficar liberado também. Então tá, vamos fazer o L, então, e tirar uma foto. Então, eu só não vou fazer que eu não consigo fazer duas coisas ao mesmo tempo. Certinho, gente. Muito obrigado, então, e seguimos, que agora, daqui a pouco, tem outra atividade, então. Certo? Seguimos, obrigado. Seguimos. Amanhã tem a relação de encerramento, estão todos convidados. Não esqueçam de assinar a lista de frequência. Isso. Peço desculpa aí no finalzinho, minha internet aqui ficou bem ruim, eu acabei não conseguindo participar como eu gostaria, mas queria deixar esse alerta. Mas eu acho que era bom conferir se todo mundo assinou antes que caia o link. E depois que cair a reunião, não tem acesso a mais nada. É bom o pessoal eu encaminhei várias vezes aqui. Tá aí, ó. E a foto, gente? A gente vai receber? Pois é. O vídeo vai estar mandado, mas a foto não sei como não tem como botar aqui no chat, Professor não? Henrique, Vou tentar ver se eu consigo botar no chat, acho que não. Uma sugestão, construa um repositório de fotos da sala e também se der pelos trabalhos que foram apresentados. Tá bem. Eu não sei se tem como... Eu acho que quem segue o Emancipa no Instagram, eles estão postando alguns registros. Isso, talvez. A Universidade Emancipa, isso. Aqui não tem como reproduzir, tá? Henrique, então... eu vou te pedir pelo Zap ali, tá? Eu tenho pelo Zap. Me peça pelo Zap que fica mais fácil, isso. Tá. Isso. Me envia, Henrique, me envia, que aí eu coloco na Universidade Emancipa e todo mundo vai lá e faz o seu recorte. Tá, perfeito. Isso. Então. Tá certo. Obrigado. Um abraço, então. Parabéns, pessoal. Sucesso. Seguimos. Vamos lá.